Antes de entrar nos pormenores, é preciso relembrar que você vai escrever uma introdução que compõe um texto dissertativo argumentativo. Nessa linha de raciocínio, o aluno que quer tirar 900 mais do que memorizar estruturas introdutórias, memorizar modelos prontos de introdução, o aluno que quer alcançar 900 precisa entender a finalidade desse parágrafo introdutório. E a função dessa parte tão importante do texto dissertativo argumentativo é simplesmente apresentar tema e tese. Isso parece algo muito simples, e na verdade é, mas dentro do todo tem uma importância muito grande. Porque entendendo a introdução como a parte do texto que tem a função de apresentar ao avaliador qual o tema da redação e qual a tese a ser defendida, você passa a assimilar, a deduzir o seguinte: então, tudo que eu escrevo no meu texto depois do parágrafo introdutório tem a função de legitimar, de dar credibilidade, de defender o que eu escrevi nesse parágrafo. Preste atenção que eu vou repetir para você anotar aí no seu caderno. Tudo que você escreve na sua introdução precisa obrigatoriamente ser explorado nos demais parágrafos do texto. Então, compreendendo isso, você vai ter mais atenção a partir de hoje ao escrever os seus parágrafos introdutórios. Porque não é só pegar um modelo pronto de introdução e jogar no texto. Você precisa entender a função desse parágrafo. Porque se você tem a ideia de que a introdução é tão somente a reprodução de um modelo pronto, você não sabe o que faz no restante do texto. E o restante do texto tem um diálogo muito direto com o parágrafo de introdução. Não raro, a competência 3, por exemplo, avalia o que a gente chama de projeto de texto. O que é um projeto de texto estratégico? É o texto que, de maneira simplificada, no parágrafo introdutório pontua uma coisa, no parágrafo introdutório pontua uma coisa, e nos demais parágrafos explora, se atém àquilo que foi pontuado outrora no parágrafo de introdução. Então, a fim de exemplificar, se na sua introdução você disse que ia falar de álcool em gel, você precisa dar uma opinião em relação ao álcool em gel. Não basta dizer que vai falar de álcool em gel. Vamos supor que álcool em gel é o tema. Então, deixe claro lá na introdução que o texto vai ser sobre álcool em gel. Mas sobre o álcool em gel, qual é a sua opinião? O que você quer defender? Então, vamos supor que o tema seja o desperdício de álcool em gel na sociedade brasileira. Nossa, eu poderia dar uns temas mais realistas, né? Mas, enfim, vai o que eu vi aqui na minha frente. O desperdício de álcool em gel na sociedade brasileira. Todo esse comando precisa estar no seu parágrafo introdutório, obrigatoriamente. Além da diluição das palavras-chave do tema no parágrafo introdutório, é preciso que o candidato, que o participante, que você, futuro 900 escreva nesse parágrafo qual é a sua opinião, qual é o seu ponto de vista, qual é a sua tese em relação ao desperdício de álcool em gel na sociedade brasileira. Então, vamos supor que, dentro dessa temática, a sua opinião seja que o desperdício de álcool em gel na sociedade brasileira ocorre não só pela falta de instrução à população, como também pela falta de educação como inerente a todo cidadão brasileiro. Olha que generalização perversa. Mas vamos supor que você escolhesse defender isso no seu texto. Então, esses dois tópicos precisariam compor a sua introdução. Mais do que na introdução escrever a respeito do álcool em gel, é preciso que você opine, porque isso dá
o caráter do texto dissertativo argumentativo. Aí a Juliana perguntou assim: quantas linhas deve ter a introdução? Essa é uma pergunta que, na verdade, o bom senso costuma guiar. Por quê? Eu não vou dizer, Gil, que você deve escrever a sua introdução em 7 linhas, porque seria leviano da minha parte exigir que você enquadrasse todas as introduções do seu texto, das suas produções, das suas redações, em 7 linhas. Às vezes, a depender do tema, você traz uma referência curta no parágrafo introdutório. Então, você consegue escrever sua introdução bem feita em 5 linhas, como eu fiz na minha redação nota 1000 do último Enem divulgado. Outras vezes, você se estende um pouco mais e vai para 6, 7 linhas. Eu já vi introdução com 4 linhas, eu já escrevi introdução com 4 linhas, que estava igualmente efetiva a uma introdução de 6. Às vezes depende do tamanho da sua letra. Aí eu falei do bom senso no início dessa resposta, por quê? Muitas vezes, se você se estende demais no parágrafo introdutório, você acaba perdendo linha para o desenvolvimento. E isso não é interessante. Ou, às vezes, acaba perdendo linha para o parágrafo de conclusão, que exige a elaboração de uma proposta de intervenção detalhada. Então, às vezes, você se estende na introdução e falta linha lá para o detalhamento da conclusão. Aí você perde 40 pontos na competência 5, porque acabou se estendendo demais em um parágrafo que não tinha necessidade. No início dessa aula, eu comecei dizendo que o aluno que quer tirar 900 mais do que decorar estruturas, modelos e esqueletos introdutórios, ele precisa entender a função dessa parte no todo. Ou seja, o aluno precisa entender a função da introdução dentro do texto dissertativo argumentativo, que ainda tem parágrafo de desenvolvimento e de conclusão. Quando o aluno entende que a introdução, preste atenção, quando o aluno entende que a introdução compõe esse todo e que ela tem uma relevância para a escrita dos demais parágrafos, ele entende que a minha introdução não precisa ser tão longa, porque aqui eu só preciso apresentar. É uma função meramente apresentativa. Eu apresento tema e apresento tese, que é a minha opinião. Nos demais parágrafos de desenvolvimento, eu vou destrinchar, eu vou me ater ao desenvolvimento, à argumentação. Então, nesses parágrafos, certamente, eu preciso de um pouco mais de linhas. Isso não significa que, se a sua introdução tiver 7 linhas e o seu desenvolvimento 1 também tiver 7, você vai ser apenada, você vai ser penalizada. Não. Eles avaliam aquilo que você escreveu. Às vezes você escreve 7 linhas de introdução e escreve 7 linhas também de desenvolvimento, mas nessas 7 linhas de desenvolvimento você conseguiu explorar, desenvolver muito bem as suas ideias. Então você não vai ser prejudicada, você não vai ser penalizada.